Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo meu aqui do canal do Professor Kleber Paixão. Você me segue aí já de longa data, tá acompanhando meu trabalho aqui no YouTube e com muita luta, né? Uma luta árdua, né? Nós estamos aqui tentando divulgar boa teologia, teologia saudável, teologia que edifica a Igreja de Cristo. Dito isso, postei um vídeo ontem, né? Me pergunte ao teólogo. Hoje é mais uma reflexão teológica, uma aula, para a gente pensar algumas questões teológicas e bíblicas. A gente precisa pensar isso. Tem muita coisa hoje em dia na internet, muita gente fala muita bobeira, muita besteira na internet. A gente acaba se desviando do foco, né? Meus irmãos, dito isso, ajuda o canal a crescer. Se inscreva no canal, curte ele, deixe seu comentário positivo, se inscreva no canal, deixe o sininho marcado para que novas notificações cheguem até você. Seja membro do canal para que o canal seja abençoado financeiramente. E abençoa esse canal fazendo o seu melhor, compartilhando entre os amigos, suas redes sociais, divulgando boa teologia, não essas bobeiras que tem por aí na internet hoje em dia. Dito isso, hoje nós vamos para uma aula, uma reflexão teológica sobre missão. A gente fala muito de missão, missões, né? E a gente nunca pensa da onde nasce essa questão aí, tá bom? Eu vou compartilhar uma tela aqui com vocês e pronto. Vamos falar sobre a missão de Deus, a Missio Dei, como diz, é um termo latino, tá bom? Então vamos lá. Assim, a ideia principal é compreendendo que a missão não nasce do esforço humano. Então, as missões, ela não nasce de um afã humano, de um intuito humano, mas ela nasce do próprio Deus. Aonde nasce a missão, Kleber? Do coração de Deus. Olha aí, já começamos já bem. É do coração de Deus que nasce a missão. Porque o próprio Deus que age na história para exibir a sua glória. Deus é um Deus em exibição. Não no sentido vaidoso, nem no sentido ruim, não no sentido pejorativo, mas no sentido belo, no sentido bonito, se exibir porque é belo. Só um ser belo pode se exibir, porque ele é belo na sua concretude, no seu autodesvelamento na história. Então, nesse sentido ele exibe a sua glória e ele convida o seu povo a participar desse propósito eterno. Tem um propósito eterno. E Deus está convidando o seu povo, a sua igreja. O conceito de Missio Dei, que emergiu significativamente no século XX, no século XX, que essa palavra Missio Dei, ou missão de Deus, tem o seu conceito, né, estabelecido. Ah, revolucionou a teologia da missão e ao reafirmar que a iniciativa missionária pertence intrinsecamente à natureza trinitária de Deus. Deus é o missionário por excelência. Deus é o missionário em primazia, porque é o primeiro missionário. E eu sempre digo em aula que Deus ele sempre chega primeiro que o próprio missionário aqui. Os missionários contingentes, Deus é o primeiro. Ele faz a missão, ele chega primeiro. Porque ele envia, mas ele já chegou lá, já trabalhou lá, já realizou algo lá. Olha que quando você chega, você só vê as ações salvíficas de Deus moldando todas as coisas. E aí pertence intrinsecamente à natureza trinitária de Deus. Diferente das abordagens antropocêntricas que frequentemente colocavam o foco na capacidade e nos planos humanos. Tinha muitas abordagens antropocêntricas, ou seja, antropós é homem, antropocêntrica, ou seja, o homem no centro de todas as coisas. Aonde o foco era a humanidade, onde o foco era o homem, com as suas capacidades, com o seu intelecto, com a sua razão, a tentativa de realizar as coisas. Mas os planos de salvação, os planos da manifestação da glória de Deus, nascem do coração do próprio Deus. Se Deus não se esvaziar e vir até nós, se Deus não fazer êxodo de si para vir até nós, nós não temos acesso a Deus. Só somos crentes porque Deus saiu em missão.
Podemos dizer isso. Isso aí daria um corte na internet. Só somos cristãos porque Deus saiu em missão. É isso. E que frequentemente colocava o foco na capacidade dos planos humanos. A Missio Dei posiciona Deus como o agente principal da missão. Ele é o agente principal de toda a missão, envolvendo a criação na manifestação do seu amor e soberania. Toda a criação vai apontar para a soberania de Deus, sua glória e o seu poder, e as suas ações salvíficas. Essa perspectiva transforma a compreensão da missão cristã, de uma tarefa delegada a um convite para participar ativamente na obra redentora de um Deus que já está em missão no mundo. Você é convidado a participar da história de Deus. Como diz o teólogo Bruno Forte, Cristo é a história de Deus e o Deus da história. Quando você é cristão, inserido no corpo da igreja, no corpo de Cristo, você participa da história de Deus. Você já não vive mais a sua história, você vive a história de Deus. Olha aí que interessante. De uma tarefa delegada a um convite para participar ativamente na obra redentora de um Deus que já está em missão no mundo, desafiando-nos a alinhar nossas ações com o movimento divino. Então vai ter uma alinhação, lembra? Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que são chamados segundo o seu decreto. Esse concorrer traz a ideia de trabalhar do lado de. Então Deus está trabalhando e você também está no mesmo alinhamento, num processo de salvação. Deus está trabalhando junto com você. Não que você participa da salvação, mas você está inserido ativamente nessa missão de Deus. Porque Deus está em missão, agora você foi convidado para a missão de Deus. E se Deus está em missão e você está inserido na missão, agora você participa da missão de Deus. É como Deus fala, gente, eu estou em missão. Venha a fazer missões comigo. Venha e veja como eu demonstro a minha glória entre os povos. Veja como eu ajo no meio dos povos e assim por diante. Olha aí, que interessante. Dito isso, os fundamentos da missão divina. Então a gente vai trabalhar essas questões. Primeiro, o tema central. A missão de Deus como fundamento verdadeiro da missão da igreja. A igreja só é uma igreja missionária porque Deus está em missão. Revelando que toda evangelização genuína tem sua origem no coração do Pai. Então, toda evangelização tem... Porque Deus quer se revelar, é por isso que evangelizamos. E o objetivo geral da nossa fala de hoje é compreender que a missão não nasce do esforço humano. Então, eu quero que você entenda na aula de hoje. Não. As missões não nascem do esforço humano, nasce do querer de Deus, nasce da saída de Deus, Deus saído de si mesmo, amor que está em expansão. E que age na história para exibir sua glória e convida o seu povo a participar desse propósito. Esse estudo nos levará a uma compreensão mais profunda como Deus mesmo é o primeiro missionário. Ele é sempre o primeiro missionário. Como nossa participação na grande comissão é a resposta ao seu chamado amoroso. Quando a gente participa dessa grande comissão de missão de Deus, é a nossa resposta a esse chamado glorioso, esse chamado amoroso de Deus. Tá bom? Dito isso, bora lá. Os objetivos de aprendizagem no dia de hoje. Em primeiro lugar, definir o conceito de Missio Dei. Compreender as origens teológicas e o significado profundo desse termo, fundamental para a missão cristã contemporânea. Você precisa entender hoje, primeiro, o conceito Missio Dei, que é um termo técnico da teologia, principalmente da teologia da missão. O termo estava cunhado na teologia de Calbart, para mostrar a saída de Deus para se revelar na história. Mas depois, você vai ver daqui a pouquinho, o David Bosch, o grande missionário, vai cunhar isso no escopo da teologia contemporânea. E, em segundo lugar, a ideia é identificar o propósito final, reconhecer que a glória de Deus é o objetivo supremo de toda atividade missionária e não a satisfação de necessidades humanas meramente. Não é necessidades humanas que está em jogo, meramente. Deus ajuda o ser humano, Deus salva o ser humano, Deus sustenta o ser humano, Deus cria caminhos para o ser humano, sim. Mas, em última instância, todas as coisas concorrem para a glória de Deus. Todas as coisas caminham para a glória de Deus. Deus vai ser glorificado. Por isso que Paulo, lá em Efésios, vai falar para o louvor de sua glória, para o louvor de sua graça.
Porque Deus começa esse projeto sempre para a glória de Deus, para demonstrar a sua glória. E aí precisamos entender o que é glória de Deus. Eu acho que é aí que entra uma outra questão embutida nesse segundo lugar. Em terceiro lugar, reconhecer a centralidade da Trindade, do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Entender como o Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalham em perfeita unidade na obra missionária ao longo da história. Tem gente que fala assim, a missão do Filho, eu vejo muito isso, né? Missões do Filho e do Espírito Santo na economia da salvação. Eu digo, não, a missão da Trindade toda. A Trindade toda estava na criação, criando todas as coisas. A Trindade toda estava na revelação progressiva. A Trindade toda estava na encarnação do Verbo. A Trindade toda estava até no evento crucificação. E a Trindade toda estava na ressurreição. Né? É nisso que você tem que entender, que tem vários textos apontando para essas coisas. Que Deus estava no seu todo ali, na hora da crucificação e da sua ressurreição. E esse é o grande mistério. É a dor da crucificação, a dor do crucificado para sanar a dor da crucificação do mundo. Olha aí que interessante. Refletir sobre o chamado divino. Analisar como Deus se revela e chama pessoas comuns para cooperar em sua missão transformadora no mundo. Deus não chama pessoas espetaculares, pessoas extraordinárias, pessoas muito inteligentes, pessoas sobrenaturais. Deus chama pessoas comuns, pessoas do dia a dia, para fazer obras missionárias. Porque a partir do momento que você entra nessa missão de Deus, você já não é, mesmo que você é comum, você já não está na sua história. Você está na história de Deus. Eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Você não vive mais a sua vida. Porque a vida que agora eu vivo na graça da fé, na graça do Filho de Deus. E assim por diante. E contrastar visões distorcidas. Distinguir a missão bíblica autêntica, ou seja, a missão que está inserida no texto bíblico, de manipulações emocionais e distorções como a teologia da prosperidade, que não tem nada a ver com missões. Essa ideia de você sair missão para ser próspero, abençoado, ter trilhões de dólares, na sua vida tudo dá certo. Não. Missão é dor, é perseguição. Você não vai ser bem quisto nesse mundo. Eu falei pro grupo lá do pessoal que corta o meu cabelo, e eles vão ver esse vídeo. Eu falei pro cristianismo, falei no sábado que eu cortei o cabelo. O cristianismo ele não é bem quisto no meio da humanidade. Ninguém gosta da gente. No fundo, ninguém vai com a nossa cara. Porque em algum momento o cristão vai ter que se posicionar. E quando ele se posicionar, ele vai irritar alguém. É igual no meu canal. Eu ministro, dou um parecer bíblico, teológico, muita gente, glória a Deus, amém, concordo, tudo dando glória. Mas sempre vai ter alguém inserido no comentário, endemoniado, dizendo que não concorda, dizendo que aquilo não vem da Bíblia. Por quê? Porque é pessoas ruins, pessoas más, que tentam perseguir o cristão. O cristão sempre vai ser perseguido, você nunca vai ser bem quisto nesse mundo. Vou dar um exemplo, eu preguei uma palavra, olha um exemplo que eu posso dar aqui pra vocês. Eu preguei uma palavra na minha igreja, que eu frequento, só porque vazou um vídeo que eu tava num púlpito pregando, fizeram uma reunião no domingo. As pessoas podem falar o que for, essa reunião tem a ver com isso. Que essa foi a grande discussão na internet. Aí fizeram uma reunião com urgência, que vai proibir o celular, sabe? Umas coisas desnecessárias, sabe? Umas coisas que não tem fundamento. Mas por quê? Porque o cristão verdadeiro é perseguido. O pregador verdadeiro é perseguido. Aquele que prega o evangelho é perseguido. A retaliação, as perseguições. Paulo vai dizer, uma porta muito grande se me abriu e há muitos adversários. Não tem, as portas de Deus se abrem e há muitos inimigos, pessoas que não gostam de você, vão te perseguir, sanar. Vou dar um exemplo na minha vida particular. Aliás, eu fui redundante. Se é minha vida, é particular, né? Então, mas eu fui redundante. Eu peço desculpa aqui. Mas dito isso, vou dar um exemplo. Eu gosto de pregar, sempre gostei de pregar, mas desde que eu me conheço por gente, desde mocinho, quando eu comecei a pregar, eu não tenho um minuto de descanso. É só eu pregar uma palavra, vem luta espiritual, luta material, perseguição, um monte de gente armando, gente comentando, gente querendo... Eu lembro que a primeira vez que eu preguei a palavra, eu desci do púlpito, a primeira frase que eu recebi foi: irmão, você tem um dom glorioso, mas abafa o caso, fica quietinho, tá? Foi a primeira coisa que eu ouvi quando eu preguei. Ficar quieto, porque esse lugar aqui ninguém pode se destacar, você fica quietinho, pianinho. Foi isso que eu vi.
Se eu obedecesse ele, eu não tinha pregado até o dia de hoje. Então, eu já fui perseguindo a igreja porque eu era teólogo. Fala, Kleber, eu tô tirando a sua igreja quando eu tava na Assembleia de Deus. Eu tô tirando a sua igreja de que você tá pastoreando porque você é muito bíblico. Estão reclamando que você é muito bíblico. Ou seja, o ser bíblico é um motivo de perseguição. Então, é isso que eu tô dando exemplo para você, que o cristão não vive uma vida fácil. Viver a história de Deus é viver, é viver lado a lado com Deus livre, mas viver a perseguição das pessoas que querem te prender no sistema, que querem te prender nas tradições mortas de homens. É isso, tá bom? Então bora lá. Continuando. Então, para nós começarmos a brincadeira, o que é Missio Dei? Que é um termo técnico, um termo em latim, quer dizer missão de Deus. Missio Dei, missão. Missio é missão. Dei é Deus. Missão de Deus. O termo Missio Dei foi popularizado pelo teólogo Karl Barth. Karl Barth é um grande teólogo do século XX, um dos maiores teólogos do século XX, fantástico. Ele dizia outra coisa muito importante além desse termo, ele falou que teologia é a teologia do abalo. Teologia que não te abala, abala suas estruturas e te faz ser um crente melhor, um crente reflexivo, que não faz você sair da mesmice, do cômodo para pensar, para refletir. Não é boa teologia. Teologia que só te faz você ficar concordando com o meio mundo por aí, não é teologia. Teologia é teologia do abalo. Você tem que ser abalado. A sua estrutura tem que ser modificada. Teologia abala, gente. A teologia não te deixa você no lugar. A teologia não te deixa você cômoda. Tá? Teologia verdadeira, boa, vai te incomodar. E vai fazer você pensar. Por isso que teologia, o bom teólogo é aquele que lê, aquele que pesquisa, aquele que confronta o livro, que confronta os autores, que concorda, que discorda, que reflete melhor, que pensa um caminho melhor para aquele texto. Eu estava fazendo um resumo estendido a tarde inteira agora, depois que o meu time perdeu, né? Perdeu porque o juiz roubou. O juiz lá roubou lá o São Paulo dentro do Morumbi. Mas nós tomamos uma virada de 3-2. E aí eu falei, vou fazer um artigo lá que eu tô devendo. Fui lá, fui fazer. Sabe que eu comecei às 18 horas, eu fui terminar agora às 11h30. Mais ou menos. 11h30 não. 11 horas, quase 11 horas, né? Pra ser mais preciso. E é isso. Olha que situação. E olha a dificuldade de ficar... o teólogo que escreve, que lê, que pesquisa, tá bom? E ainda tem que mandar para apreciação e ninguém sabe se vai aceitar. Que tem essa também, você escreve lá, tá, ele pode falar, tá tudo errado, esse texto é uma porcaria, não quero não. Pode acontecer isso. Porque é revisado por pares. E essas pessoas que vão revisar, eu nem conheço. Posso ser até meus professores, outras pessoas, mas eu não conheço, porque eu mando um artigo avulso, um artigo sem meu nome, sem meu e-mail, entendeu? Não tem o meu nome. Olha que interessante. E é assim, a vida de teólogo verdadeiro é essa, tá? É de pesquisa. E o Karl Barth, na sua teologia da revelação, vai cunhar o termo Missio Dei. Deus está em missão, porque é o Deus que se revela na história. Ele está em missão, Missio Dei. E aí David Bosch, um grande missionário, um dos maiores missionários, tem um livro dele traduzido, acho que é Missão Transformadora, se eu não me lembro. É uma fantástica obra. Eu lembro que eu usei no meu bacharelado para a matéria Teologia de Missões. O David Bosch é fantástico, tá? David Bosch é fantástico. E ele pega esse termo do Karl Barth e aplica para a teologia, aplica para a teologia da missão, tá bom? Então David Bosch, em sua obra fundamental, Missão Transformadora, que é fantástico, compre essa obra. Esse conceito revoluciona a nossa compreensão da missão cristã. Deus é o primeiro missionário. Antes de qualquer evangelista ou missionário humano existir, Deus já estava em missão. Porque Deus é sempre saída de si. Então lá na eternidade tinha um Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai sempre sai de si para ir ao Filho. É uma missão de sair ao Filho. O Filho sempre também não fica nele mesmo. Ele sai de si mesmo, é um êxodo de si mesmo para ir ao outro, para o Pai. E esse encontro do Pai e do Filho, há uma terceira pessoa, que é o amor, o vínculo pessoal, que é o Espírito Santo, que é uma pessoa. O vínculo é tão intenso, tão perfeito, que não é uma coisa, é uma pessoa, uma terceira pessoa. Aquele que ama, aquele que é amado e aquele que é o amor. Essas três pessoas vivem igual a essa figura que vocês estão visualizando aí, com uma eterna dança
um circulando o outro, e um perpassando o outro, um intercompenetrando o outro. Por isso que o Pai está totalmente no Filho, o Filho está totalmente no Pai, e o Espírito Santo está totalmente nos dois, e o Pai e o Filho está totalmente no Espírito Santo. Essa dança trinitária não é egoísta, porque eles são o amor, o Deus amor, o Deus em missão. Então o amor se expande, o amor é missão. O amor sai de si para amar o outro. Amor que não ama o outro não é amor. E aí ele sai de si para amar o outro e se expande. Essa expansão é um evento em Deus, que é o Deus que cria. Criar não é um atributo em Deus, é um evento. Então Deus começa a criar todas as coisas, o universo, o cosmos, as galáxias, tudo que você visualiza. E todas essas coisas que você visualiza que Deus criou, veio para apontar e refletir a glória de Deus. E daqui a pouco nós vamos falar o que é glória. Tá bom? Então é isso. É o Deus que está sempre em missão. Ele estava em missão primeiro. Ele é o iniciador, o sustentador e o consumador de toda a obra missionária. E no tempo e no espaço, desde que o homem peca, o homem se distancia de Deus. Deus vai atrás do homem. Porque Deus está em missão para ir atrás do homem. Olha que interessante. E nós temos aí um movimento trinitário. A missão começa em Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, como eu acabei de falar. Em movimento constante, porque Deus, o Deus cristão, não é um Deus parado. Ele não é um Deus estático. Ele é um Deus em movimento. Em movimento. Ou seja, isso demonstra que é um Deus que é dinâmico. E não só que ele tem dinamis, mas ele tem vida. Ele é um Deus que tem vida. Se ele é um Deus que tem vida, ele é um Deus fecundo, que produz, que expande, e que tem vida e espalha a vida onde ele está, e aonde ele vai levar a vida. Olha aí que interessante. Esse é o Deus que você adora e eu adoro. Trabalhando para a redenção e restauração da criação. A criação foi atingida pelo pecado. Eu falei naquela aula que eu ministrei sobre o pecado como um agente cósmico. Eu falo a respeito disso. E agora Deus está trabalhando na restauração dessa criação. Em João capítulo 20, versículo 21 diz: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. O Pai me enviou, ou seja, o Pai me mandou em missão. Lógico, o Pai nunca se separa do Filho. Por ele não se separar do Filho, então toda a Trindade está nesse envio, tá? Esse é o mistério. Ele envia o Filho, mas o Pai e o Espírito Santo estão com ele. Ele nunca está sozinho. Por isso que Jesus mesmo diz: eu nunca estou sozinho, eu sempre estou com o meu Pai. E ele fala: o Pai do jeito que o meu Pai me enviou, eu estou enviando vocês. Então, na mesma ideia de missão trinitária, Deus nos convida a entrar nesse estilo de missão também. Se Deus se comunica e se revela para mostrar a sua glória, quem entra na missão de Deus trabalha para mostrar a glória de Deus também. Olha aí que interessante. Jesus estabelece o padrão. Nossa missão deriva da missão do Pai. Olha aí que interessante. Pois bem, bora lá. Propósito da missão, a glória de Deus. Tem um propósito essa missão de Deus. Tem um propósito essa saída de Deus de si mesmo. Então, a missão não tem como fim último a satisfação humana, mas a exibição da glória de Deus. Em toda a terra, essa compreensão transforma completamente a nossa motivação e método missionário. Então, a missão não tem como fim último a satisfação humana, mas a exibição da glória de Deus em toda a terra. Essa compreensão transforma completamente a nossa motivação e método missionário. Se Deus está em missão para não ter o foco a satisfação humana, mas o quê? Exibir a sua glória. Aí, minha pergunta: o que é glória? A palavra glória no hebraico, que é no Antigo Testamento, é kavod, kavod ou kavod. Significa o quê? Qual o significado? Peso, gravidade, importância. A glória de Deus é sua reputação, sua fama, seu reconhecimento, quem ele verdadeiramente é, em toda a sua majestade e santidade. Então, glória em hebraico traz a ideia de peso, de reputação, sabe? Essa ideia de falar assim: ó, esse é meu caráter, esse é a minha reputação. Quando você pensa em Deus, você pensa nessas qualidades, nesses qualificativos. Então, glória de Deus é nesse sentido. E glória, no grego, que é doxa, refere-se ao esplendor, à honra, à magnificência divina. É a manifestação da natureza e caráter perfeitos de Deus,
diante de toda a criação. Tanto glória como o hebraico como o grego apontam para a mesma ideia de que a glória de Deus é o caráter dele, a reputação dele, a fama que ele tem, a boa fama de Deus. Então Deus cria e sustenta todo o universo para que a sua glória, ou seja, sua reputação, o seu caráter, seja conhecido e reconhecido e celebrado. Lembra lá no Pai Nosso? Santificado seja o teu nome. Deus já é santo, ninguém precisa santificar Deus. Mas quando que Deus, precisa ser santificado? Desculpa. Quando que Deus precisa ser santificado? O nome dele é santificado através dos seus adoradores, porque através da atitude do seu adorador, do jeito que ele se comporta, do jeito que ele age no mundo, entre os outros, em amor, em misericórdia, em perdão, o nome de Deus é colocado no patamar no qual ele é devido. Ou seja, todos que estão à sua volta vão reconhecer o caráter, a fama de Deus, a glória de Deus através de você. Então, o nome de Deus é santificado. Olha aí que interessante. É nesse sentido. Salmo 19, versículo 1, mais famoso salmo, né? Os céus proclamam a glória de Deus. Eu preguei tanto isso na minha mocidade, esse salmo. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Ou seja, todos os céus, olha o que o salmista está dizendo, os céus apontam para o caráter, para a reputação, para a fama de Deus. Salmo 96,3 diz: anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos a sua maravilha. Nós temos uma missão para anunciar a reputação, o caráter, o peso de Deus entre as nações. Falar de Deus tem que ser sua gana, seu desejo, sua ânsia, o seu desejo, sua volúpia. Tudo tem que ser envolvido para falar da glória de Deus. Não tem nada mais sublime e mais santo e mais perfeito do que falar da grandeza e do caráter de Deus para as nações. Não tem dinheiro que pague isso. O que eu posso dizer, assim, sinceridade, abrindo o coração, sabe? Abrindo o coração. Eu e minha esposa, nós estamos muito desanimados. Muito desanimados, sabe? A gente tenta ajudar a igreja que a gente frequenta e, infelizmente, parece que não quer ajuda, não vai, a coisa não vai. E, assim, sinceridade, eu estou pensando seriamente em mudar de instituição. Mas não porque ela é uma seita, não porque ela é do inimigo, não é nada disso, é bobeira de gente de internet. Vou mudar porque eu não tenho nada para fazer lá, eu não consigo ajudar. Eu quero terminar minha vida cristã tentando ajudar a igreja, e lá eu não estou conseguindo ajudar. Eu consigo ajudar aqui no YouTube, dando aula, isso eu vou continuar fazendo sempre, até o final da minha vida. Mas lá na igreja, eu gosto de ajudar também na vida pastoral, do dia a dia, pregando, pastoreando, cuidando de pessoas, cuidando de almas, sabe? Aí eu gosto disso, e eu não tenho esse espaço, não tem. Sabe? Parece que tudo caminha para as coisas dar errado. Não sei o que acontece. Minha esposa estava conversando agora há pouco a respeito. Antes de eu vir aqui pro escritório, a gente estava sentado conversando. Parece que tudo dá errado, meu. Parece que tudo dá errado. Parece que tudo é motivo de perseguição. Sai um vídeo seu, já sai uma reunião. E não sei o que. Aí eu participo no César Cavalcante, aí vem uma carta lá de repúdio. Sabe? Não sei. Não dá. Não dá. Entendeu? Não dá. Me chama para fazer a confissão de fé. Quando eu começo a fazer a confissão de fé, começam a me perseguir porque eu fui contra o contém. Isso não dá para entender, gente. Então, sinceridade, eu tô precisando de um local que eu manifeste a glória de Deus, que eu pregue. E eu não tenho mais idade. Vamos começar de novo, fazer um seminário e tal. Não, isso aí não. Isso aí, mundo acadêmico meu, já, graças a Deus, tô bem avançado. Eu preciso de um lugar que a pessoa fala assim: tá aqui o púlpito é seu, pode pregar, tá? E é isso. E respeito o estilo de pregação que eu tenho, sabe? Pentecostal, não sei. Sinceridade, eu não sei. Eu não sei o que fazer, porque bem desanimado mesmo. Só Deus para ter misericórdia. Mas bora lá. Fechando aspas do desabafo. A missão e a Santíssima Trindade. O Deus cristão não é solitário, já falamos, Deus não é solidão, né? E olha que interessante. Por que Deus falou que não era bom para o homem viver só? Da onde Deus tirou esse padrão? Da onde Deus tirou esse modelo que o homem não podia viver só? Porque Deus não é um ser só.
ele vive em comunhão. E ele sabia que solidão, como homem sendo representante de Deus na terra, ele seria o chanceler de Deus na terra, seria imagem e semelhança de Deus, o homem também não poderia viver em solidão. Ninguém nasceu para viver em solidão. Eu sempre digo, solidão é pecaminosa, solidão é diabólica. Solidão é fechado em você mesmo. E você fechado em você mesmo, você não sabe quem é você. Eu só sei quem eu sou como Kleber quando alguém diz que eu sou Kleber, que aponta as características de Kleber. Então o rosto do outro implica dizer quem eu sou. Eu só sou a partir do outro. Então eu preciso de um outro. No meu casamento eu preciso do outro que é minha esposa, que é distinta de mim. Participa da mesma humanidade, mas é distinta de mim. Pensa diferente, tem uma personalidade diferente e aponta os meus erros e aponta as minhas qualidades e diz: você é o Kleber. Não sou eu que posso dizer que eu sou o Kleber. Só duas pessoas podem dizer que é o Kleber. O Deus cristão que pode apontar e falar assim: eu criei o Kleber é assim. Ele pode dizer que eu sou. E o outro pode dizer que eu sou. Vai ser esse dizer do outro é sempre um dizer imperfeito. E o dizer de Deus é sempre um dizer perfeito. Só Deus perfeitamente pode dizer quem somos nós. Mas ninguém. E nós mesmos não podemos dizer quem somos nós. Paulo diz que não foi nos dado o direito nem de dizer que somos pecadores, nem de dizer que somos santos. A gente não foi dado esse direito de julgamento. Por quê? Porque nós não podemos dizer quem somos nós. Só o outro pode dizer. Olha aí que interessante. Até o outro, quando critica, fala: o Kleber é insuportável, o Kleber é chato, a aula do Kleber é horrível. Quando ele diz isso, ele está dizendo algo de mim. Então só ele pode dizer algo de mim. Eu não consigo dizer que a minha aula é ruim. Só o outro pode assistir minha aula e falar que a aula do Kleber é ruim. Você está entendendo o conceito? Eu sou alguém eu sou o ser nesse mundo, como dizia Heidegger, a partir que o outro está dizendo também que eu sou. Só o outro pode dizer que eu sou um ser. É isso. Só o outro pode dizer que eu sou um ser. Dito isso, nós precisamos entender. Essencialmente, em relação ao Pai, Filho e Espírito Santo, existe em perfeita comunhão. Já falei aqui agora há pouco em aula. Desde a eternidade. Essa realidade trinitária é fundamental para compreendermos a natureza da missão, né? Se você entende o mistério da Trindade, você entende o relacionamento, a questão da missão. Amor eterno. Diferente da concepção islâmica de um Deus solitário, né, que o Deus do Islã e de outras religiões, é sempre um Deus em solidão. Sempre um Deus fechado em si mesmo. O Deus cristão se apresenta como três pessoas distintas. Ele é um único Deus, mas a vida desse único Deus é uma vida relacional de Pai, Filho e Espírito Santo. Não são três deuses, é um único Deus. Mas a vida desse único Deus é uma vida relacional. Não é uma vida de solidão, é uma vida em família. Mas, Kleber, são uma família, então quer dizer que é um monte de gente? Não, é uma família num único abraço. É uma família num único abraço. Olha aí. Eu vou colocar todas essas expressões que ultimamente Deus dá graça de cunhar, vou colocar tudo isso em um livro. O que é? Deus não é solidão, mas ele é uma eterna família. Uma família com muitos membros não é uma família num único abraço. É uma família, mas num único abraço, na unidade de um abraço eterno. Mas esse abraço não faz com que você se confunda com o outro. O Pai é o Pai, o Filho e o Espírito Santo é o Espírito Santo. Tem distinção. Então, diferente da concepção islâmica de um Deus solitário, o Deus bíblico é amor eterno, porque sempre existiu em relação de amor. Deus é amor, mas ele é eterno, então é um amor eterno. Se é um amor eterno, Deus sempre teve uma segunda pessoa para ser amada. Tem que ter pelo menos uma segunda pessoa amada. Amor que não ama ninguém não é amor, é egoísmo. Você se ama sozinho, é um pecado, né? É uma idolatria de você mesmo. O que é idolatria? É olhar-se para si mesmo. O que é ser cristão? É olhar para o outro. Por isso que a Bíblia fala toda hora: amai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros. Eu sempre preciso do outro, porque o outro me ofende, eu preciso dele, porque eu preciso perdoar o outro. E para que eu ame o outro, eu preciso do outro. O outro tem que estar diante de mim. Então o outro também tem que estar próximo. Por isso que fala: amar o próximo a ti mesmo. Quem é o próximo? Jesus deu o exemplo do samaritano. Qualquer um pode ser seu próximo. Entendeu? Qualquer um é o próximo. E ele é digno do seu amor. Ele tem a dignidade de receber o seu amor. Se ele vai acatar o seu amor, eu não sei, mas ele é digno de receber o seu amor. Você tem que amá-lo. Olha aí que interessante.
Porque sempre existiu em relação ao amor perfeito em si mesmo entre as três pessoas. Transbordar divino. A criação é o fruto do transbordar desse amor trinitário que eu acabei de falar, a expansão de amor. Deus não criou por necessidade, Deus é livre. Deus não criou por uma necessidade intrínseca ao seu ser. Não é uma questão ontológica, não é uma questão de necessidade metafísica, mas criou porque é livre, criou porque é um Deus de liberdade. E ele criou não por necessidade, mas por generosidade, desejando compartilhar sua glória e amor. Criou algo para que ele possa compartilhar o seu amor. Ele podia pegar todo o amor e guardar para ele. Ele poderia fazer isso. Tem uma passagem de Tomás de Aquino. Eu vi esse dia até um pastor citando, mas eu já citei isso até em várias pregações. Mas tem uma passagem que a gente aprende isso no mundo acadêmico, né? Existe a tradição que diz que Tomás de Aquino foi visitar o Papa. Não sei se era Inocêncio III, não lembro o nome do Papa. Era um dos papas. E Tomás foi visitá-lo. E aí o Papa chegou, mostrou todas as riquezas de tudo que a igreja adquiriu de ouro, de prata. E falou: olha, Tomás, nós temos muito ouro e muita prata. E Tomás de Aquino olhou e falou: tudo bem, a gente tem muito ouro e muita prata, mas a gente não consegue falar mais. Não tenho ouro e não tenho prata. Levanta-te e anda. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. Por quê? Porque lá em Atos dos Apóstolos, o Pedro fala: eu não tenho ouro e não tenho prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta-te e anda. Em nome de Jesus. Olha aí. Então, esse desejo do Deus em partilhar a sua glória e o seu amor. Então Deus é um Deus livre que convida você a fazer isso. Convida você a participar desse amor divino, né? Não tenho prata e não tenho ouro. Então muitas das vezes a gente tem tudo. Tem prata, tem ouro, mas já não tem mais a forma de partilhar o que ele tem, o que é o Deus que liberta. Eu não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho, levanta-te e anda. Perdemos o levanta-te e anda. Ganhamos muito ouro, muita prata, muito templo, muito dinheiro, mas não temos mais o poder do Espírito Santo, milagres, sinais, maravilhas. Por que ninguém mais conta obras, milagres, sinais e maravilhas? Por quê? O poder de Deus diminuiu, o braço de Deus diminuiu? Ele continua o mesmo, ele é o único Deus todo-poderoso, ele continua o mesmo agindo. Por que acontece? Porque as pessoas não creem mais, as pessoas não buscam mais, as pessoas não querem se envolver na missão de Deus, né? Olha aí que interessante. Unidade em ação. Na missão, vemos Trindade trabalhando em perfeita harmonia. Não é só o Pai, é Pai, o Filho e o Espírito Santo. Há uma harmonia na missão. O Pai envia, o Filho redime e o Espírito Santo capacita e convence. Isso de forma didática para nós entendermos. Eu diria que toda a Trindade envia, toda a Trindade redime, toda a Trindade capacita e convence. Mas para nós entendermos a didática de Deus no seu auto-revelar na história, aí nós didaticamente dizemos: o Pai enviou o Filho é aquele que vai redimir, e o Espírito Santo é o que vai capacitar e vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mateus 3, versículos 16 a 17. No batismo de Jesus vemos a Trindade em ação missionária. O Pai falando do céu, o Filho sendo batizado e o Espírito Santo descendo como pomba. Ali você tem a Trindade, né, na revelação ali, né? No batismo de Jesus, no começo do seu ministério missionário. Olha aí, que interessante. Deus se revela na história. O nome divino revelado a Moisés não é apenas um substantivo estático, mas um verbo dinâmico. Eu sou o que sou, eu serei o que serei. Deus se apresenta como aquele que age continuamente na história da humanidade. Né? Porque a tradução do nome de Moisés pergunta para Deus: qual é o seu nome? Por que ele pergunta? Ele pergunta porque quer dominar a divindade. Porque ele sabe que naquele período lá do Antigo Oriente Próximo, saber o nome da divindade é ter domínio sobre ela. Mas o Deus de liberdade, que está chamando Moisés para uma grande liberdade, ele não está preso às malhas do tempo, ele não está preso aos ditames e os critérios humanos. Ele não está preso. Não está preso. Então, quando ele se revela, ele não se revela como um substantivo estático, mas se revela como um verbo dinâmico. Por quê?
Porque ele se revelou, ele falou, eu sou o que sou, eu serei o que serei, porque eu sou o que sou, errier, esher, errier, você poderia traduzir como eu serei o que serei, eu sou sendo. Por quê? Porque está na primeira pessoa do, do imperfeito do hebraico, né? Do imperfeito no hebraico. E no paradigma cal. O paradigma cal é sempre um verbo de ação. E o imperfeito é uma ação sendo realizada. Então, por isso que eu serei o que serei. É uma ação sendo realizada. Deus estava querendo dizer em outras palavras para Moisés: você quer me conhecer? Você quer saber quem eu sou mesmo? Você quer saber meu nome? Anda comigo. Você só vai saber a minha glória, o meu poder, o meu caráter, a minha reputação andando comigo. Você vai ver como eu abro o mar vermelho. Você vai aprender como que eu dou a lei no meio do deserto, como eu dou pão, dou alimento para o povo, eu supro a necessidade do povo, dou água quando o povo tem sede. Ele fala assim, anda comigo que você vai me conhecer. Você tem que andar comigo. Se você não andar comigo, você não me conhece. Qual o problema da igreja atual? Eles querem saber muito sobre Deus, mas não querem andar com Deus. Tem muitas palavras, igual eu vejo esses debates aí, né? As pessoas falam, porque é pré-tribulacionismo, pós... É um bando de gente querendo demonstrar certa erudição e no fundo, é um bando de gente que não anda com Deus. Você já parou pra pensar? A maioria tá lá nos debates, mas você não vê esses camaradas pregando, entrando nas favelas, você não vê eles pregando, profetizando. Não vê. Eles não vê, vocês não vê. Pregando pra depressivo, pregando pra famílias destruídas. Não vê. Só vê lá falando, tentando demonstrar erudição. E quando você vê ele pregando, era uma igreja famosa, uma igreja de rico. Nunca era uma igreja de pobre, nunca era uma favela. Então ele não está em missão, ele não está andando com Deus. Por isso que ele não tem muita novidade para contar. Porque quem anda com Deus tem novidade para contar. Quem anda, se não anda com Deus, não tem novidade para contar. E mesmo algo que é repetitivo é uma novidade para contar. Vou dar um exemplo. Diz o que Israel andou com Deus no deserto e a roupa não se gastou e a sandália não se gastou. Até o que é repetitivo é novidade. É como se no outro dia a pessoa falasse, sabia que a minha sandália não gastou mais uma vez? Andei mais uma vez e não se gastou. A minha roupa não se rasgou. Não se perdeu. Até o cotidiano era um sinal de milagre quando você anda com Deus. Olha aí que bonito. Então eu serei o que serei, no Êxodo 3, versículo 14, né? Deus se apresenta como aquele que age continuamente na história humana. Eu estou agindo, se você me conhecer, você vai saber quem eu sou. Então, como Noé, o preservador, Deus se revela como aquele que preserva a vida, estabelece aliança, salvando a humanidade do juízo, oferecendo nova esperança. Lá em Noé, Deus já se revelava assim, como aquele que preserva a vida e estabelece alianças com o seu povo. Com Abraão é o chamado e promessa. Deus se manifesta como aquele que chama e promete, estabelecendo uma aliança eterna, que abençoará todas as famílias da terra. É um Deus que promete. Um Deus que, eu sempre digo, um Deus que promete e é um Deus que cumpre. Com Moisés é o libertador. Deus se revela como aquele que ouve o clamor dos oprimidos. Eu ouvi o clamor do meu povo e desci para livrá-lo. Ou seja, eu ouço o clamor do meu povo, um Deus que ouve e um Deus que age. Quando ele diz desci para livrá-lo, tá querendo dizer eu desci para agir, eu desci para resolver o problema. No hebraico traz essa ideia. Eu ouvi o clamor do meu povo e eu vou agir. Eu vou resolver. É essa a ideia. Deus, ele ouve e intervém. O clamor dos oprimidos e intervém poderosamente para libertar o seu povo da escravidão. Em Jesus, plena revelação. Em Cristo temos a revelação completa, que é o pleroma, o máximo. Deus não se conteve no céu e se autocomunicou, se inserindo na história, que é a kenosis divina. Se insere na história, se revela na história e mostra quem ele é. Jesus é o caráter de Deus encarnado. Jesus é a reputação de Deus encarnada. Por isso que ele toda hora vem fazer a vontade do meu Pai, vim mostrar quem é meu Pai. Pai, mostrei a sua glória para eles. Porque ele quer mostrar a reputação do pai dele. Quer mostrar quem é o pai dele. O pai dele perdoa pecado. O pai dele fala, vai, não peques mais. O pai dele cura. O pai dele faz paralítico andar. Faz cego enxergar. Faz morto ressuscitar. Faz demônio calar. Esse é o Deus de Jesus. Jesus quer mostrar o caráter do Deus que ele veio revelar, veio mostrar. Porque ele Jesus é o Deus desvelado na história.
Jesus é o Deus desvelado, porque Deus era um Deus absconditus, como dizia Lutero. Mas agora em Jesus, Deus é o Deus revelatus. É o Deus que se revela na pessoa de Jesus. Olha que bonito. Deus chama pessoas comuns. Agora que é importante para a gente pensar. Uma das características mais marcantes da Missio Dei é como Deus surpreende pessoas comuns em seus caminhos cotidianos, chamando-os para participar do seu propósito eterno. A missão não é um projeto pessoal de grandeza, mas uma convocação divina que ressignifica completamente nossa história. Pensa um ser humano. Pensa Moisés, que vamos falar daqui a pouco, né? Exemplo, Moisés, pastor de ovelhas, que se tornou libertador de Israel. Deus o encontrou no deserto e transformou sua biografia, usando até mesmo seus fracassos passados. Olha que interessante. Quando Moisés viu a arca ali, a sarça ardendo, e Deus falando com ele que ia libertar Israel e tudo mais, a primeira coisa que se fosse qualquer crente de hoje em dia, Senhor, tô cheio de problema. Senhor, eu tô com uma suspeita aí, igual, né, no meu caso, né? Tô com uma suspeita aí de câncer, ó. Eu tô com umas coisas problemáticas na minha vida. O que você pode fazer por mim aí, né? Por que você pode fazer por mim? Não. Deus veio e falou para Moisés, ó, Moisés, sua biografia parou aqui. Acabou, mudou. Agora você vai viver a minha vida. Você vai viver a minha missão. Então, é por isso que Bruno Forte vai dizer, o Deus que subverte os nossos caminhos para impor os seus caminhos. Deus subverte os nossos são interrompidos e ele coloca os seus caminhos. Olha que interessante. E aí Paulo era o perseguidor da igreja, que se tornou o maior missionário cristão. Jesus o interceptou no caminho de Damasco e reescreveu completamente seu destino. Agora a história de Paulo, perseguir cristão, forçar cristão a negar Jesus, matar cristão. E quando Jesus encontra no caminho de Damasco com Paulo, ele muda a história de Paulo. Paulo não vive mais. Paulo mesmo vai dizer, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Não estou vivendo mais a minha história, eu vivo a história de Deus. Estou vivendo uma história diferente. Minha história parou ali, eu sou uma nova pessoa, estou vivendo uma nova história, uma nova vida, vivendo em novidade de vida, como vai dizer o apóstolo Paulo. Da mesma forma que Moisés, a biografia de Paulo cessou. E ele foi, como diz um termo, assaltado. Ou seja, foi uma intervenção na vida de Moisés, na vida de Paulo. E os discípulos, pescadores, cobradores de impostos, pessoas simples que Jesus chamou para pescar homens e transformar o mundo com o evangelho. Pessoas simples, pessoas semi-analfabetas, pessoas que eram ruins de leitura e tudo mais. Jesus veio e falou, vou mudar a tua vida. A partir de hoje você não pesca peixe, você vai pescar homens. Você vai participar da minha história, porque se Deus está em missão e Jesus fala que eles são pescadores de homens, ou seja, vocês vão participar da missão de Deus. Novo emprego para vocês, nova missão, né? Nova missão. A gente tem que entender isso é muito importante. A gente tem que entender que o Deus que adoramos e servimos, quando ele te convida, a sua vida ali é deixar um pouco de lado, você vive a história de Deus. E você é transformado pelo evangelho e aonde você vai, você leva esse evangelho transformador. Você é transformado pelo evangelho, mas aonde você vai, você leva esse evangelho transformador. Olha aí que interessante. Tá bom? Então, Moisés, Paulo, os discípulos são pessoas simples, pessoas do cotidiano e que quando tiveram um encontro com Deus, esse encontro foi avassalador e transformador. Atos 9, versículo 3 e 6 diz, indo ele pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e ele, tremendo, atônito, disse, Senhor, o que queres que eu faça? A biografia de quem é chamado por Deus é completamente reescrita pelo Senhor da missão. Eu vou escrever o seu papel diferente. Você tinha um papel nesse grande teatro aqui, você tinha um papel. Agora, a partir de hoje, eu vou mudar, vou reescrever seu papel, vou te dar um novo personagem para você atuar aqui nesse grande, aquilo que Calvino vai chamar de grande teatro da glória de Deus. No teatro da grande história da salvação de Deus, Deus está contando uma grande história de salvação. Ele é o diretor desse teatro, e ele está escrevendo essa peça, e agora ele te deu uma nova missão para você.
um novo personagem para você atuar. Você não é mais, a sua biografia se encerrou. Agora começou uma nova história. Por quê? Porque a tua história se encerra e começa a história de Deus na sua vida. Olha aí, que interessante. Muito bom. A aula de hoje foi bem produtiva. Eu gosto de dar aula desse tipo de aula que é bem construtiva mesmo. Bem, faz a gente pensar bastante. E desafios e distorções da missão, né? Tem distorções da missão, né? Infelizmente, a verdadeira essência da Missio Dei tem sido distorcida por práticas e teologias que desviam o foco da glória de Deus. Ou seja, o foco não é a glória de Deus. Ou é o benefício do homem, ou é as coisas do homem. É a briga de poder, é gente querendo mostrar quem manda mais, quem manda menos. É dizendo que ó, eu tenho autoridade, quem manda sou eu. Né? É isso. Sabe essas coisas tipo, de proibir celular? É para demonstrar autoridade, para demonstrar poder, para demonstrar que eles mandam. Então, essas coisas assim não participa da glória de Deus. Então é crucial identificarmos e rejeitarmos essas falsificações da missão bíblica autêntica. Você precisa denunciar. Não é só identificar, você tem que denunciar. E rejeitar. Estereótipos prejudiciais, cultos decorados, manipulação emocional, sentimentalismo barato que apelam para as emoções humanas sem transformar verdadeiramente os corações. Então tem cultos que estão voltados para o homem, que fazem manipulação das emoções, tocam tambores, pessoas entram em êxtase e mexem com as emoções e só fundamenta na emoção, porque o ser humano é um ser de emoções. Emoção todo mundo vai sentir mesmo, não tem jeito. Mas tem que ter um balanço entre a emoção e a razão. Tem que ter razão, tem que ter emoção. Agora, quando a pessoa joga muito para a emoção e eleva a emoção, é uma idolatria da emoção. Onde há idolatria, onde há exagero, Deus não está lá. Então tem muito emocionalismo, muito chororô, muita gente voltada às coisas humanas e Deus não é glorificado. O caráter de Deus não é exposto. Então como que o pregador tem que fazer isso? Pregando a verdadeira palavra de Deus, expondo a palavra de Deus. E aí o choro e a lágrima e o glória e o aleluia e o falar em línguas na igreja pentecostal, ele terá um sentido. Ele saberá onde se esconder. O recôndito do glória, do louvor, da adoração, da lágrima, do choro, se encontrará no caráter de Deus, na reputação de Deus, porque o pregador expôs o texto, colocou Deus no patamar onde ele deve estar. Tem gente que fala assim pra mim, então tem um irmão de ministério um dia falou assim, Kleber, eu não gosto da sua pregação. Eu falei, por quê? Porque você fala de Deus muito grande. A tua pregação, Deus é muito soberano, muito poderoso, muito grande. Eu falei, mas é exatamente o Deus que é apresentado na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. É um Deus grande, poderoso, missionário, que mostra o seu caráter, que mostra a sua glória e o seu poderio. É isso. Então as pessoas não querem. Então quando tem muito antropocentrismo, faz até Deus ser fraco, frágil. Eu não sei se eu vou fazer alguma coisa porque aquela pessoa ainda não me chamou. Ele tem que me chamar. Eu tenho que bater na porta, ele tem que abrir. Então não apresenta um Deus soberano. Apresenta um Deus dependente sempre do ser humano. Por quê? Porque o foco é o homem. É uma pregação antropocêntrica. Essa pregação que diz assim, vou bater na porta para o homem abrir. Ou o homem tem que levantar a mão para aceitar Jesus e Deus não pode fazer nada. E isso também é uma pregação antropocêntrica. Porque o foco está no homem, não na soberania divina. É uma pregação antropocêntrica. E também outra coisa, teologia da prosperidade, que é um outro engano. Né? Não amplia, mas reduz drasticamente os desejos humanos. A verdadeira missão de Deus nos liberta das mediocridade dos sonhos pequenos e materialistas. Você sabe por que os discípulos morreram por amor de Jesus? Porque eles perceberam que tinha algo melhor do que uma vida cotidiana aqui. Tinha algo que transcendia qualquer coisa dessa vida. Ouro, prata, fama. Né? Eles não morreram por pouca coisa. Eles morreram por grandes coisas. Por uma missão mais elevada. O grande problema nosso do mundo moderno é que nós não estamos preparados para perceber que essas coisas aqui são corriqueiras e passageiras e que tem uma glória que nos espera, uma fama que nos espera, um poderio que nos espera. Então a gente reduzimos as coisas à mediocridade. Carro é medíocre,
fama, riqueza humana é medíocre. É mediocridade, são sonhos pequenos. Sabe por que que os discípulos morreram? Eles não sonharam pouco, eles sonharam demais. O sonho era maior. Não se fundamentava em coisas corriqueiras da vida, bênçãos materiais. Que em certa medida, se for para a glória de Deus, glória a Deus. Mas se for só para você idolatrar e dizer que você tem, aí é complicado. Lembra aquela passagem que Jesus disse? A pessoa se gloria por tudo que construiu, tudo que comprou, tudo que fabricou. E aí uma voz lá atrás diz: louco, hoje mesmo pedirão a tua alma e o que tens, para quem ficará? A grande pergunta, você que está me ouvindo aqui, tudo que você construiu, que você se acha que você é construtor, que você é rico, você é milionário, você tem muito dinheiro, muita fama. E se alguém atrás gritar para você, louco, hoje mesmo pedirão a tua alma? Para quem ficará tudo isso que você construiu? Para ninguém. Ou ficará para alguém para esbanjar com coisa errada. Então é coisas medíocres. Nós largamos as coisas medíocres para alcançar a riqueza do evangelho. Combustível verdadeiro, o autêntico motor da missão é o evangelho de Cristo. A missão tem como prerrogativa anunciar o evangelho de Jesus. A boa nova da salvação pela graça, que transforma vidas e comunidades inteiras. É a graça que é transformadora. É a graça que impacta. Então você tem que anunciar o evangelho da graça. E graça aqui não é placa, instituição. Graça é a disposição amorosa do coração de Deus. Precisamos constantemente avaliar nossas motivações e métodos missionários à luz da palavra de Deus, rejeitando tudo que diminui a glória divina ou manipula as pessoas. Então, preciso avaliar nossas motivações. Qual é a motivação que você tem para pregar? Qual é a motivação que você tem para fazer missões? Qual é a motivação que você tem para estar no culto? Para emocionalismo? Para chororô barato? Para teologia, a mediocridade das coisas materiais? Para qual é a sua motivação? Essa aula pergunta para você o que te motiva a estar no culto, o que te motiva a estar em comunidade, o que te motiva a fazer missões. É isso, precisamos pensar, precisamos pensar seriamente tudo isso. Então, bora lá. Aplicações práticas da nossa vida. O conhecimento da Missio Dei deve transformar nossa maneira de viver e servir. Não basta compreender intelectualmente esses conceitos, eles devem moldar nossas práticas ministerial e vida cristã cotidiana. Isso aqui não é uma questão de... Gente, isso aqui não é uma questão de mera intelectualidade. Essa aula aqui é para você colocar isso na prática da vida da igreja, no dia a dia da igreja. Você vive isso na igreja? Tudo isso que foi falado hoje, você vive isso? Você entendeu a Missio Dei na prática? Na praxis teológica, no dia a dia? Porque a teologia tem algumas dimensões. A teologia tem a ortodoxia, e aí ela se configura na ortopraxia. Toda teologia caminha para uma ortodoxia, para uma reta doutrina. Essa reta doutrina vai ser praticada na ortopraxia, ou seja, na prática teológica. E toda prática teológica, toda ortopraxia, se revela numa doxologia, num louvor, numa adoração, na veneração, na reverência ao Deus unitrino. Então, é isso que a gente precisa entender, tá bom? Então, o conhecimento Missio Dei deve transformar a maneira de viver e servir. Não basta compreender intelectualmente esses conceitos, eles devem moldar nossa prática ministerial e vida cristã cotidiana. Autoexame necessário. Abre aspas para uma pergunta aqui. Quais os sonhos ou projetos pessoais tenho colocado acima da missão de Deus em minha vida? Onde a minha ambição pessoal tem ofuscado sua glória? E eu fiz essa pergunta junto com a minha esposa hoje. Eu fiz. E ainda que doeu nos meus ossos, doeu bastante, gente, nos meus ossos. Minha esposa até perguntou pra mim, ela falou pra mim assim, eu tenho um dó de você. Eu fico muito triste pela sua vida. Aí eu falei, por quê? Nós estávamos dialogando. Minha esposa gosta de dialogar, eu gosto de conversar com ela. Ela falou assim, porque você se dedica
Deus falou para você, estude teologia para defender a fé cristã. E você estudou teologia, você podia ter estudado direito, você podia ter estudado letras, você podia ter estudado um monte de coisa. Administração de empresas. Eu trabalhei em 3 bancos e eu larguei tudo para estudar teologia, para falar da grandeza desse Deus, com mais propriedade, tanto ao mundo acadêmico como à vida de igreja. Para ajudar a igreja. A ideia de estudar era para ajudar a igreja. E desde que eu estudei tudo mais, dediquei toda a minha vida de solteiro e casado a isso. Eu só tomei pancada. Eu só fui humilhado. Nada, as portas fecham toda hora, irmão. Toda hora. É engraçado na minha vida. Minha vida é um mistério. Eu prego um dia, levanta-se 10 mil demônios contra mim. Não sei o que acontece. E sabe o que é engraçado? Eu não tenho um amigo pra estar do meu lado. Eu não tenho, irmão. Eu tenho minha esposa e meu filho, mas eu não tenho um amigo pra abrir meu coração. Hoje mesmo tava perguntando, puxa vida, Deus, eu não tenho um amigo pra abrir meu coração. Um amigo de verdade mesmo. Um amigo que vai me ouvir e vai me entender. Não um amigo que vai falar, tá bom, então, e vai ficar quietinho e vai falar pra todo mundo, o Kleber tá assim, tá assado. Não, não tem ninguém pra abrir meu coração. E isso é muito triste. E quando minha esposa falou isso, doeu dos meus ossos. Mas aí eu lembrei da passagem da Sagrada Escritura que Jeremias fala para Deus, né? Deus fala para Jeremias no primeiro capítulo, né? Ó, onde você for, eu vou te proteger, vou te guardar, ninguém vai tocar em você. E aí depois, na metade do texto, ele apanha, é massacrado lá, torturado. E aí ele fala para Deus, Deus, me iludiste, Senhor, e iludido fiquei. Né? Aí ele falou, pensei em nunca mais falar do teu nome. Eu tô parafraseando. Não pensei em nunca mais falar do teu nome, mas quando falei isso, tem algo ardendo nos meus ossos. Ou seja, não dá para parar de falar de Deus, porque não está fundamentado em mediocridade. A minha missão foi essa, falar das grandes, falo aqui no YouTube, mas gosto de pregar no púlpito, sempre gostei, gosto de pregar no púlpito, gosto mesmo de coração. Mas tem gente que aí abandona o ministério assim, rindo ainda da cara do povo. Abandona o povo assim, ó, não tem amor nenhum ao povo que ele pastoreava. E vai embora, entrega o ministério brincando. Não luta nem pelo ministério dele. E a pessoa que quer lutar o evangelho, é isso. Então, mas assim, eu vou orar a Deus, Deus vai me iluminar, abrir minha mente, meu coração para entender muitas vezes a minha missão não é mais nessa igreja, minha missão já se encerrou. Né? Aqui no YouTube eu vou continuar dando aula e tudo mais, mas acho que minha missão na igreja, tudo que eu tinha que fazer, já fiz. E acho que a minha missão se encerrou, as portas se fecharam. Aonde eu vou, as portas se fecham para mim toda hora. Não tem porta aberta para mim na igreja que eu frequento. Então, por não ter porta aberta, as portas sempre estão fechadas. Então, acho que a minha missão se encerrou. Acho que é Deus mesmo que quer, né? Deus tá querendo. Vai, Kleber, sua missão se encerrou. Saia de cabeça erguida com dignidade e vai terminar sua missão em outro lugar. Né? Num lugar cristão também, né? Essa igreja é cristã, é uma igreja de crentes. Tem pessoas muito boas, tem muita gente que me ama lá, mas tem muita gente que também não vai com a minha cara e faz de tudo pra fechar as portas na minha cara. Então é complicado isso. É triste, mas essa é a realidade. A gente vai orar, vencer e vamos fazer, né? Quais os projetos e pessoais tenho colocado acima da a missão de Deus em minha vida? Eu digo da minha parte, eu, Kleber, não tenho nada. Eu coloquei tudo em primeiro lugar. Tudo, gente. Minha carreira. Eu tô com 47 anos. Eu não tenho uma carreira técnica assim, outra coisa a fazer. Eu não sou bom em nada. Eu não sou bom em jogar bola. Eu não sou bom em nada, 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 nada. Nem em matemática. Sou péssimo em matemática. E a única coisa que eu sou boa é isso. É falar das grandezas de Deus. Isso aí Deus me ensinou. Me deu um dom. É um dom, é um dom. É um dom, é intelecto, é dom. Tudo é presente de Deus. O intelecto, a inteligência é dom. É dom. Deus me deu. E isso incomoda muita gente. Então, graças eu dou a Deus que eu não tenho colocado nada na frente da minha missão. É falar da grandeza de Deus. Reflexão transformadora. Como minha vida pode se tornar expressão viva da glória de Deus no lugar onde eu estou? Eu fiz de tudo onde o lugar onde eu estou para fazer a glória de Deus ser mostrada, expandida, se auto-revelada, se auto-descortinada. Eu falei. Agora eu vou falar em algum outro lugar. Que mudanças concretas é preciso fazer. O que você precisa fazer, irmão? Para um lugar onde você está, a glória de Deus apareça. Você já parou para refletir
que você está impedindo a glória de Deus se manifestar na igreja? Você percebeu que você é uma pedra na igreja? Que você faz de tudo para que a igreja não receba a palavra de Deus? Você percebeu que você é um empecilho na igreja? Tem gente que arma, irmão, gente, esquema para o pregador não ir na igreja. Ele não quer que a igreja seja transformada. Se eu estava pregando uma palavra sobre Deus e liberdade, eu vi pessoas com ódio no rosto, rangendo os dentes de raiva, porque eu estava pregando Deus que é livre e chama a igreja para liberdade. E as pessoas na internet rangiam os dentes assim de raiva, de ódio. Por quê? Porque estava mostrando a glória e a grandeza do Deus que é livre. Olha que interessante. Então, o que você está fazendo? Tem gente que é empecilho, gente que é pedra no caminho da igreja. Né? Sabe? Você não está percebendo isso? Sabe, quando você faz comentários diabólicos nos vídeos que eu posto aqui na internet, você não percebe que você é uma pedra no caminho das pessoas? Que você só faz mal para as pessoas, suas palavras são setas do diabo? Você não percebe que você é um instrumento de Satanás? Você não é um instrumento de Deus, porque quem é instrumento de Deus manifesta a glória de Deus e a grandeza de Deus. Irmão, quem é instrumento de Deus manifesta a glória de Deus. Ponto. Lembremos-nos que nossa participação na missão de Deus não é opcional, não foi opcional quando Deus te chamou. É um propósito central para o qual fomos criados e redimidos. Esse é o propósito, participar da missão de Deus. Não é uma opção sua, não sei se eu aceito Jesus, se eu quero ou não quero. Isso depende muito da minha liberdade, porque eu tenho liberdade, eu sou livre-arbítrio aqui, né? Eu sou arminiano. Não é isso não é opcional. Esse é o propósito central. Você foi criado para participar da missão de Deus e redimido para participar da missão de Deus. Se você é um redimido, não tem opção. Você tem que manifestar a glória de Deus. E aí nós já falamos, glória é o quê? Caráter, reputação, fama de Deus. Você tem que dizer isso, você tem que santificar o nome de Deus. Cada área de nossa vida deve refletir esse chamado sagrado. Cada área da nossa vida. Não tem uma área da nossa vida que não deva refletir isso. Para que pare agora e faça uma oração sincera. Abre aspas. Faz uma oração. Senhor, como eu posso alinhar minha vida mais completamente com tua missão? Mostra-me os ajustes necessários. Eu vou fazer essa oração. Senhor, eu tô com essa missão aqui, mas tá estagnada, parada. Tá parada. Minha vida tá parada. Eu não consigo pregar, não consigo viajar, não consigo fazer nada. Em missão, não consigo. Tenho aqui meus vídeos no YouTube, mas não consigo atuar numa igreja. Né? Não consigo. Tem gente que fala assim, você viu o Hernando Dias Lopes? Você viu o Jonas Madureira? Você viu... Glória a Deus por eles na vida, mas você viu que a vida deles está andando? Você viu que eles estão em missão? Aí, você viu o irmão Pavanelli? Então, o irmão Pavanelli, a missão dele ainda continua, não parou. Ele ainda agora lá tem no YouTube, ele tá pregando, o canal dele é gigante, entendeu? Tem milhões de inscritos lá. Entendeu? É isso, cada vídeo que ele posta tem milhões de visualizações. A missão dele continua. E ele prega em algumas igrejas, a missão dele não parou. Mesmo que ele saiu da congregação. Você já percebeu que até alguns irmãos falam assim, você viu no culto tal, o irmão ancião tal atendeu, ancião tal atendeu, cooperador tal atendeu. Então, a missão dele tá cumprida. Ele tá cumprindo a missão dele. É essa a missão dele. Mas a minha tá parada. A minha missão como de pastoreio, missão de pregar a glória de Deus em igreja, chão de igreja, eu gosto de chão de igreja. É bom dar aula de teologia online, presencial, estar no mundo acadêmico, é bom, tudo isso é bom. Ter esse meu canal no YouTube, tudo é bom, mas eu gosto de chão de igreja, eu gosto de igreja, eu gosto de culto, eu gosto de missão, eu gosto de pregar na favela, eu gosto de pregar nas praças, eu gosto de pregar. É isso que eu gosto. Eu gosto disso. Tá? Então, eu nasci para isso, só que a minha missão está estagnada. E eu vou fazer essa oração. Senhor, como eu posso alinhar a minha vida mais completamente com a tua missão? Eu preciso alinhar. Alguma coisa está errada. Né? Alguma coisa está errada. O local que eu estou, não sei, alguma coisa está errada. Por que as portas estão fechadas? Né? Mostra-me os ajustes necessários. Senhor, me mostra. Deus vai me mostrar. Deus vai te mostrar o que você precisa fazer para melhorar. Atividade transformadora. Para aprofundar nossa compreensão da Missio Dei, propomos uma atividade prática que nos ajudará a ver como Deus age ao longo da história bíblica, chamando a capacitando pessoas para a sua missão. Formação de... Então vou dar uma atividade aqui para vocês. Primeiro, formação de grupo. Divida participantes em grupos. Faz isso no Café com Bíblia, como um monte de gente faz aí, né?
Um monte de irmão da congregação faz o café com Bíblia. Eu vou te dar uma dica de como fazer um café com Bíblia bíblico teológico aqui, ó. Forma grupos, divida participantes em grupos de 4 a 5 pessoas. Cada grupo escolherá uma personagem bíblico. Abraão, Moisés, Paulo, Pedro, Esther, Daniel. Escolhe um personagem bíblico. E aí, cada grupo deve responder 3 perguntas fundamentais sobre o seu personagem escolhido, usando as escrituras como base. Né? Você vai ter que falar do seu personagem usando a Bíblia como base. Os grupos apresentarão suas descobertas e junto faremos conexões entre os diferentes exemplos da Mission Day. Como cada personagem que você escolheu, cada grupo escolheu um personagem. E que como cada personagem na história do dia a dia dele participou da missão de Deus. Aí você vai fazer essa conexão. E aí perguntas. Pergunta 1. Como Deus se revelou especificamente a essa pessoa? Como que Deus se revelou a Abraão, a Moisés, a Paulo, a Pedro, a Esther? Como que Deus se revelou? Qual foi o contexto da forma dessa revelação divina? Qual foi o contexto? Em que contexto Deus se comunicou a ele? Pergunta 2 para o grupo. Qual a missão específica foi confiada a esse servo? Como essa missão se conecta com o propósito maior de Deus? Né? Como que essa missão dele se conecta à missão maior de Deus? E em pergunta 3, o que aprendemos sobre a Mission Day através desse exemplo? Como isso se aplica hoje? O que nós aprendemos com esse personagem, com a missão de Deus? E como isso se aplica nos dias de hoje, para a sua igreja, para o seu ministério, aonde você está. Se você é pastor, se você é ancião, cooperador, se você é presbítero, você é diácono, como que se aplica no dia de hoje, no dia a dia de igreja, tá bom? E a missão que transforma destinos. Concluímos nossa jornada de descoberta com uma verdade transformadora. Existe uma verdade transformadora. A missão não nasce da igreja, mas de Deus. A missão não nasce da igreja, mas nasce de Deus. Porque a igreja é missionária, porque Deus é um Deus missionário. A igreja é missionária. Vou repetir, deixa eu dar um corte. A igreja é missionária, porque Deus é missionário. Ele age desde a eternidade passada até a eternidade futura para manifestar sua glória incomparável em toda a criação. Deus inicia. A missão origina-se no coração amoroso do Pai, que desde antes da fundação do mundo planejou nossa redenção e participação em sua obra. Igreja participa, somos convidados graciosamente, o convite é de graça, é uma graça, graciosamente a participar da missão, já em andamento. A missão já está em andamento, gente. Você entra, a missão não vai começar, você entra na missão de Deus e ela já está em andamento. A coisa já está acontecendo. Por isso você já entra na cabeça, você já entra dando glória, você já entra dando aleluia, você já entra falando do evangelho, você já entra profetizando, porque você já entra porque a missão está andando. É como se tivesse um trem aqui, ó, andando a milhão, e você tá aqui e alguém pega você e joga assim você no trem. Só que quando você cai lá dentro do trem, até caiu o óculos aqui, quando você é jogado lá dentro do trem, o trem já está em andamento, ele já está andando. Você entra no trem, ele já está andando. Você não entra lá no início lá da plataforma. Você já entra lá no meio. O óculos até caiu aqui, ó. A empolgação da aula. Então a missão está em andamento. Deus garante. O êxito final da missão está garantido pela fidelidade divina. Ou seja, vai ter êxito essa missão? Porque Deus é fiel, vai ter. Nossa responsabilidade é a obediência. O resultado final pertence ao Senhor da Seara. Qual a responsabilidade minha nessa missão? Obedece. Obedece. Por quê? Porque o resultado só depende de Deus. Não depende de você. Deus sempre chega primeiro que o missionário, lembra? Antes da igreja chegar em algum lugar, Deus já chegou primeiro. Já chegou transformando os corações, preparou o coração para receber o evangelho. Deus já chegou primeiro lá. Então, se Deus já chegou primeiro lá, gente, Deus chegou primeiro lá, você só deve obedecer. O resultado depende de Deus. Né? É Ele que dá o crescimento, como diz Paulo. O chamado missionário não é um fardo pesado, né? Não é um fardo que você está carregando, ai meu Deus, como é dolorido, ai. Não é um fardo pesado, mas é uma oportunidade extraordinária de viver a história que o próprio Deus escreveu especificamente para cada um de nós. Gente, não é um fardo pesado, é uma oportunidade de viver a vida de Deus, de viver a história de Deus. Se você perguntasse para mim se eu sou feliz como cristão, eu diria para você que sim, sou muito feliz. Por quê? Porque eu vivo a história que não é minha, eu vivo a história de Deus, desse Deus maravilhoso que se revelou, que se comunicou na história. Eu vivo a história dele.
E isso é muito gratificante. Ah, Kleber, mas você não ganhou nada na vida, não pagou aluguel, você não tem um emprego bom, você não ganha dinheiro. Não importa, mas a história que eu tô participando, ela é maravilhosa e ela não tá fundamentada nessas mediocridades. Aluguel, se a gente tiver dinheiro, a gente paga. Se não tiver, em algum momento o dono da casa expulsa você. E a vida é assim, gente. A vida é assim, desde que eu era menino, sempre foi assim. Vida de luta, de batalha. E a gente luta. Mas participar dessa história de Deus é fantástica. Fantástica. Tá bom? E participar da história de Deus, que tem personagens como Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Paulo, Pedro, João, Jesus. Participar dessa história é maravilhosa, meu. Eu tô dentro de um escopo, de uma gama, de uma história de muita gente bacana, de muita gente boa, dos meus irmãos vitoriosos. Entendeu? É isso, é isso. Deus escreveu especificamente para cada um de nós. E quando compreendemos isso, nossa perspectiva sobre o ministério, evangelização e vida cristã é completamente revolucionada. Que possamos sair desse estudo não apenas com conhecimento teológico. A ideia não é só você sair com teologia acadêmica, né? Mas com corações ardentes, com o teu coração ardente pelo privilégio de participar da missão Missio Dei. A missão de Deus que nos amou primeiro e nos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Quem nos amou primeiro foi Deus. E nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Esse é um privilégio. Você fica contente desse privilégio de participar da Missio Dei? Depois dessa aula, você conseguiu fazer isso? Não é só uma questão teológica, intelectual, acadêmica, mas é experiencial, é subjetiva do seu ser aí, do seu íntimo aí. Consegue ver o privilégio de ser crente? Esse dia eu estava atendendo um culto e eu falei, nossa, como eu gosto de ser crente, gente. Vocês gostam de ser crente? Eu amo ser crente. Amo de paixão ser crente. Então, assim, é isso, gente. É isso. Nada mais que isso. Nada mais que isso. Nada mais e nada menos. É um privilégio ser cristão. Ok, meus irmãos? Dito isso, vamos lá. Vamos ver aqui. Isso, terminou mesmo. Dito isso, meu irmão, eu fiquei mais baixinho agora porque essa cadeira aqui é só Deus. Ela vai abaixando sozinho. E até hoje eu não consegui dinheiro para comprar outra, mas Deus vai preparar. Deus é bom. Então, meus amigos, eu espero que você tenha gostado de 1 hora e 17 minutos de aula. Você tenha gostado, que você tenha pensado a Missio Dei, a missão de Deus. Né? Espero realmente que você tenha gostado de tudo isso, dessa aula maravilhosa, tá bom? E reflita teologicamente com a gente. Gostou do vídeo? Curte ele, compartilhe, se inscreva no canal, deixe seu comentário positivo, seja membro do canal para ajudar financeiramente o canal. Se quiser estudar teologia comigo, me chama no WhatsApp ou se inscreva no formulário aqui e participa do seminário Kleber Paixão. Vai começar dia 11 de outubro agora. Dia 11 vai começar. Só questões bíblicas, tá bom? No demais, estuda teologia comigo, é só me chamar via WhatsApp. Deus abençoe você, a vida de todos. #rumo a 50 mil manos. Querendo Deus. Amém.